Olá pessoal, sou o professor Jadson Almeida e vou dar uma breve explicação aqui sobre caminho absoluto versus caminho relativo, tá? A gente está falando aqui de URLs. Então aqui no Pygame eu já deixei um arquivo só para a gente fazer esse teste. Ele está dentro de um projeto aqui de um jogo, mas que não tem relevância. A gente só vai fazer um exemplo aqui de um teste de URL dentro de um arquivo e utilizando aqui essa imagem chamada enemy01, certo? Então eu coloquei aqui dois exemplos claros, certo? Um com caminho absoluto e um com caminho relativo. O resto a gente pode ignorar aqui, mas basicamente o que a gente está fazendo é pintar os dois na tela. Então vou dar um play aqui só para mostrar que os dois estão sendo pintados, certo? Que essa é a imagem. Ok. Quando a gente olha aqui, os caminhos, eles são representados por strings, não é isso? Textos. A diferença é que no caminho absoluto, você tem todo o caminho descrito, do início até o fim, certo? Então, se a gente faz um exemplo, eu posso dizer assim, cara, eu quero que você vá até a cozinha buscar um copo com um café para mim. Num caminho absoluto, como é que eu digo isso? Eu vou dizer assim, olha, eu preciso que você vá até o Brasil, no estado de Pernambuco, na cidade de Caruaru, no bairro Boa Vista, na rua X, número Y. Acesse a cozinha e traga um copo de café para mim. Esse é um caminho absoluto. Então ele vai da raiz até a ponta, até o final, que é o arquivo em si. E aí você pode pensar, então é muito bom, né? Bem completo, né? É muito bom. Mas não é bem assim. Então na escrita, você vê que eu estou começando com a unidade D. Por quê? Porque meu projeto está aqui na unidade D, ó. Unidade D. Python, não é isso? Está lá escrito. Python 2026-1. Tá aqui o projeto. Code, diagramas, as imagens. Tá aqui a imagem do inimigozinho, certo? Os códigos aqui. Significa que se eu pego essa pasta aqui, vou fechar o PyCharm rapidão. Se eu pego essa pasta aqui e jogo, sei lá, ela em qualquer outro lugar, vamos supor aqui que eu vou colocar aqui, eu vou botar assim, A, 5As, e vou jogar ela aqui dentro. Aí eu volto aqui no PyCharm, vou abrir o arquivo, Open, Python, vários As, está aqui o arquivo, do OK. O projeto abriu, já está aqui pronto para ser usado, certo? Perfeito. Você diz, não, tudo OK. Vou dar play. Vou esperar ele terminar aqui de processar aqui o intérprete, né? Porque eu mudei de lugar, então ele precisa fazer uns ajustes aqui. Pronto. O interpretador está selecionado, está funcionando bem. Assim que ele terminar aqui esse carregamentozinho, eu vou dar um play para a gente ver o que é que acontece. Pronto. Então deu play, acontece um erro. Por quê? Quando a gente vem analisar aqui, ó, o erro foi justamente aqui, ó, no caminho absoluto. Ele diz file not found error. Não encontrei o arquivo ou o diretório, né? O diretório você sabe que são pastas, né? Ou seja, não encontrei o arquivo ou a pasta nesse endereço que você passou. Por quê? Porque eu mudei a pasta do projeto de lugar. Era para ter um AA barra aqui no meio. E não tem. Então vê que o caminho absoluto ele é extremamente sensível. Ele não pode você mudar uma vírgula ali que ele já vai dar erro, certo? Mas se eu não tiver mais usando o caminho absoluto, excluir ele aqui e der um play, o do caminho relativo funcionou. Não teve erro. Por que não teve erro? Porque olha como é o caminho relativo.
ele, como o nome sugere, relativo, aí você pensa, relativo ao quê? É relativo a onde ele está no momento. Então, onde é que ele está no momento? Ele está aqui, ó, no script. Não é aqui que eu estou fazendo a leitura? Então ele vai olhar o script, opa, tem um caminho relativo aqui. Que script é esse? Teste URL. Onde é que esse script está? Está aqui. Então, a partir daqui, ele vai fazer a leitura. Certo? Se a imagem tivesse aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro da pasta code, para vocês verem um exemplo. Ó, vou colocar enemy aqui. Se tivesse aqui um enemy, era só eu colocar assim, ó. Da play, ele já leu. Por quê? Porque ele está já nessa localização aqui, que é a pasta code. Ele está aqui dentro, o leitor. Vai iniciar daqui, né? Então ele já acha automaticamente esse arquivo. Não precisa navegar entre pastas. Ele já está ali. Então é como se fosse eu e você estivéssemos na cozinha e eu dissesse, cara, pega esse café aí do lado. Não precisou você ir até outro lugar. Certo? Mas como não tem esse arquivo aqui, se eu for dar o play, aí sim ele dá erro, certo? Porque não encontrou nenhum arquivo aqui chamado enemy01. Eu tenho que, primeiro, ó, ele está aqui. Então eu tenho que primeiro fazer o quê? Voltar, certo? Voltar um passo para trás aqui, para poder ter acesso às três pastas, para a partir de agora eu acessar a pasta imagens. E aí sim eu conseguir enxergar o arquivo que eu quero. Não é assim que a gente faz no Explorer? Aqui vai ser a mesma coisa. Se eu for fazer também no CMD, ó, tô aqui no CMD. Ah, clear. Deixa eu ver como é que faz o... Acho que é só clear. Isso. Então, ó, tô no CMD aqui, ó. D, dois pontos, barra Python. Aí vou botar aqui CD. No caso do CMD tem que ter esse CD. Tá? CD. A. CD. O que mais? Code. Não. 2026 barra code. Então vamos parar lá, aqui na pasta code, onde tem os arquivos lá de código, né? Inclusive o teste URL, que é o que nós estamos trabalhando nele. Beleza, para eu acessar o enemy aqui, abrir, se eu botar aqui enemy01.png, ele dá erro, não achei esse cara. Então primeiro eu preciso fazer o quê? cd dois pontos. Aí ele faz o quê? Ó, volta uma pasta, tá vendo? Ele saiu da pasta code. Saiu da pasta code, ó. Esse tal dir, ó, aqui, ó. O ponto id, que é uma pasta oculta. O code, o diagrama de classes e o images. O id não aparece aqui porque... Aparece, aqui, ponto id. Tá aqui. Aí daqui eu vou dar cd images e agora eu consigo visualizar lá, ó, o enemy. Então eu posso agora colocar n.png e abriu aqui o arquivo com a imagem. Se eu voltar lá em code, vê que interessante. cd code. Ó, tô lá em code, né? Eu vou digitar o seguinte comando, ó, cd dois pontos barra images barra enemy01.png. Todo de uma vez, ou seja, primeiro ele vai sair da pasta code, ou seja, dar um passo para trás. Segundo passo, que é separado por barra, né? O segundo passo é entrar na pasta images. O terceiro passo é abrir o arquivo enemy01.png. Então, quando eu der enter, images. Deixa eu ver aqui. Tá. Primeiro eu tenho que entrar na pasta e aí sim eu consigo ir no 01.png. Tá, falha minha. E aqui está o arquivo. Mas ó, o comando barra, barra images. Então tá aqui, ó.
barra images. Só que aqui eu consigo colocar direto, né? Barra enemy01.png. Então, eu primeiro, partindo daqui de onde ele está, dentro da pasta code, ele sai da pasta code com barra barra, depois ele vai entrar na pasta images e depois ele acessa o arquivo enemy01.png. E aí a gente consegue acessar o arquivo. E isso permite que eu possa mover a pasta do projeto para qualquer lugar, que não tem problema. A estrutura interna do projeto permanece. Essa é a grande questão. É como se você fosse fazer igual os asiáticos fazem, né? Que eles movem uma casa ou um prédio de lugar, não é isso? Fisicamente mesmo, né? Arranca lá o maquinário. Então, se eu chego aqui na minha casa e diz, cara, vai ali até a cozinha. Estamos aqui no meu quarto. Eu digo, vai ali na minha cozinha e pega um café para mim. Então você vai lá pegar o café. Eu não precisei dizer o país, o estado, a cidade, não. Por quê? Porque você está partindo da visão de uma visão relativa de que a cozinha e o café são na própria casa onde você está, certo? Então eu não precisei dizer onde está o país, a cidade, então você partiu de onde você está. Então quando eu digo, ó, vai lá na cozinha e pega o café, você vai na cozinha da casa atual, né? Você não vai sair da minha casa e vai na casa de um vizinho roubar o café dele. Assim se espera, né? Se o psicotécnico tiver em dias, né? Então, você vai e busca na própria casa. E se mudarem a casa de lugar, vem um asiático lá, arranca a casa de lugar e colocou lá em São Paulo, né? Me deu essa infelicidade. Colocou lá em São Paulo, centro de São Paulo, aquela loucura, fumaça, barulho de carro, tal. Ainda assim, eu vou dizer para você, cara, vai na minha cozinha, vai aqui na cozinha, pega um café para mim. E não mudou nada a instrução. Por quê? Porque a instrução ela é relativa. Não interessa aonde está a casa. O comportamento interno, a cozinha, o quarto, permanecem no mesmo lugar, internamente falando, né? Então, essa é a perspectiva. A questão interna ou a questão absoluta que envolve tudo. Então, no absoluto, nós temos uma chance de erro enorme. Principalmente quando a gente fala em compilar arquivos. Porque se eu não compilo, se eu não estou compilando nada, eu posso dizer assim, não, eu vou dar meu projeto para um outro aluno, vai acabar mexendo na estrutura de pastas, mesmo que não mexa do projeto para baixo, mas acima do projeto, sei lá, de repente ele colocou na unidade C dele lá, C dois pontos, ele botou lá, por exemplo, vai dar erro no caminho absoluto. Mas aí você diz, ele que se vire, abre os arquivos de código e faça os ajustes lá. Beleza. Mas e quando for um projeto compilado já? Você gerou um exe. Não tem como, certo? Aliás, até tem como, né? Você vai exigir que a pessoa faça uma engenharia reversa, que é um trabalho, né? É melhor o cara apanhar de chicote do que ter um trabalho desse, certo? Então não faz sentido. Então sempre use nos seus projetos. Não interessa se é Pygame, se é Python, se é Java, se é C Sharp, o que for. Você está fazendo um projeto de software, utilize URLs relativas. Beleza? Porque aí quando você pegar o seu projeto compilado e jogar ele aonde for, ele consegue ser lido. Por quê? Porque a leitura parte do próprio arquivo compilado. Certo? Então ele não se perde. Beleza? Então é isso. Bons estudos aí para vocês. Um abraço.